Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Realmente um privilégio e uma grande bênção poder estar nesta manhã de ressurreição aqui em Caiei, Porto Rico. Hoje, domingo 20 de abril deste ano 2025. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, México, na congregação que o reverendo Epifânio Lopes pastoreia, e todos os irmãos lá, que Deus os abençoe grandemente, e também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nesta ocasião. Uma saudação também ao reverendo Luiz Riquelme, lá em São Bernardo, no Chile, que está aniversariando hoje. Que Deus o abençoe grandemente. E todos que estão aniversariando nesses dias, como nosso irmão Bruno, que nesses dias esteve aniversariando também. Que Deus o abençoe e também abençoa a sua família, que vieram aqui, seus pais, os pais de Lorena, a mãe dela, sua mãe, e as demais pessoas que estão aqui hoje, nessa manhã em Porto Rico, como nosso irmão, o reverendo José Hernandes, do Chile, o reverendo Chamon também, Chamon Abreu, de Santo Domingo, e as demais pessoas que estão nos visitando já foram mencionadas. Todos sejam muito bem-vindos nesta ocasião. Hoje é um dia de alegria, de vitória, onde recordamos aquele dia da ressurreição do nosso Senhor. As Sagradas Escrituras nos diz, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, versículo 1 em diante, onde nos diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, se assentou sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai diante de vós para Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós. Esse é o tema. Essa mensagem foi pregada no 22 de novembro de 2014 em Cali, Colômbia, pelo Dr. William Soto Santiago. Podem assentar, por favor.
nos evangelhos, cada um dos evangelhos nos conta um pouquinho da história do que aconteceu naquela manhã tão gloriosa da ressurreição do Senhor. E São Lucas, no capítulo 24, no versículo 1, narra que allí habían dos ángeles. Nos narra que ali tinha dois anjos. Vejam, São Mateus nos fala de um anjo. E aqui em São Lucas diz, capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras mulheres com elas. Aí ele escreveu 6-9 AM, que é igual à quarta vigília. Do lado esquerdo desenhou uma pedrinha angular. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. Aí escreveu varões e desenhou uma estrela de Davi. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes parecia como loucura e não as creram. Agora vejam no Evangelho segundo São João. Aí nos dá outros detalhes. Capítulo 20, versículo 1 em diante. Diz: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Ou seja, estava raiando a alva. E viu tirada a pedra do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, ou seja, João. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, ou seja, João. João chegou primeiro. E, olhando, viu os lençóis no chão e não entrou. Depois chegou Simão Pedro, depois dele entrou no sepulcro e viu no chão ali os lençóis. Agora, no livro das Eras, sem editário, irmão Branham, ele nos deu ali uma revelação muito grande de o porquê um entrou e o outro não. Agora continua dizendo, e logo estaremos vendo.
continua dizendo: Luego llegó Simón Pedro tras él, chegou, pois, Simão Pedro em seguida e entrou no sepulcro e viu no chão os y el lençóis. sudario que había estado sobre la E cabeza de Jesús, o no lenço que envuelto tinha con los estado lienzos, sobre a sino cabeça enrollado não estava en com un os lugar lençóis, aparte. mas enrolado num lugar à Entonces parte. entró también el otro discípulo Então que había entrou também venido o outro primero al discípulo sepulcro, que chegara y vio primeiro ao y creyó, sepulcro e viu e creu, porque aún no habían entendido la escritura, porque ainda que era não necesario que tinha él entendido a resucitase escritura de que los muertos. dizia que era Y a la necessário izquierda que dibuja una estrella de ressuscitasse David. dos mortos. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Entró Bom, aí já entrou. ese otro discípulo. Esse outro discípulo já tinha entrado, já entrou. O sea, Juan. Ou seja, João. Y volvieron los discípulos a los suyos. Tornaram, pois, os Pero María discípulos estaba para fuera casa. llorando E Maria junto al estava sepulcro, chorando fora, y junto ao mientras lloraba, sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos Ahí pés. dibuja una estrella de David. Aí desenhou uma estrela de Y Davi. escribe Apocalipsis 11 del 3 al E escreveu 7 y Apocalipse 14 del 11, do 14 3 al ao 7 e 14, do 14 ao 20. ángeles eran los ministerios de Moisés y Elías. Esses anjos eram os ministérios de Moisés e Elias que tinham sido vistos no Monte da Transfiguração, falando com Jesus da partida de Jesus a Jerusalém. Na adoção de Jesus estavam Moisés e Elias. Consequentemente, eles tinham que estar nessa trajetória final daquela obra que ele ia realizar na cruz do Calvário. E tinham a ver com a ressurreição também. E disse-lhe, mulher, por que chora? Disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Aí desenhou uma estrela de Davi. Não tinha percebido que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Agora, em Mateus, vimos que no versículo 9 do capítulo 28 de Mateus, elas abraçaram seus pés e adoraram, e o tocaram, já podia tocar. Ele já tinha se apresentado diante do Pai, ou seja, que tudo isso foi em sequência aí, seguido. Aqui, São João nos mostra um pouquinho antes, e aí não podiam tocá-lo. Agora, Apocalipse 11. Agora, o Apocalipse 11 nos mostra que esta vez o Apocalipse 11 nos mostra que desta vez não serão sepultados. E não permitirão, ou seja, não poderão pegá-lo para colocá-lo em uma sepultura, mas ou largarão aí estirado, porque, vejam, em Mateus, no capítulo 28, onde estamos lendo,
donde leímos al principio en el verso onde 11, lemos no início, no versículo sigue, 11, mientras ellas iban, he aquí unos de los e guardias quando iam, fueron a la eis ciudad, que alguns dos guardas chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que havia acontecido. Eles tinham visto lá. dice allí donde leímos que se Não quedaron diz atónitos ali onde con lemos todo que lo habían ficaram visto, atônitos, ou seja, o sea, fueron testigos perplexos com tudo que viram, ou seja, foram testemunhas da ressurreição do Senhor. no importa que vea y lo que vea, Mas o incrédulo, sigue não siendo un importa incrédulo. que veja, e o que veja, continua sendo incrédulo. Y reunidos con los ancianos E habido congregado consejo, com o os sea, se anciãos pusieron de acuerdo, e tomando conselho, ou seja, se puseram de acordo. dieron mucho dinero E a los soldados, deram muito dinheiro aos soldados, diciendo, decid vosotros, dizendo: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Vejam que mentira, porque o diabo é um mentiroso desde o princípio. Es homicida y mentiroso. É homicida e mentiroso. Ahí están viendo ese rastro de la serpiente Aí que comenzó. estão en el vendo huerto esse de- rastro da serpente que começou no jardim do Éden. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le E se persuadiremos isso chegar ao governador, aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles receberam o dinheiro e fizeram conforme estava instruído. Este Viram? dicho se ha divulgado entre los judíos Pelos hasta el líderes. día de hoy. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. No Agora, permitirá o Apocalipse 11, la ley en ese tiempo que sea a lei nesse tempo sepultado. não permitirá que Por seja consiguiente, sepultado. será un testimonio mundial de Consequentemente, la resurrección de los dos será um testemunho mundial y recuerden da que ressurreição das duas oliveiras. E recordem que o Apocalipse 11 é o mesmo que o Apocalipse que 19, es la venida del Señor. que é a vinda do Senhor. Ahora, Agora, en Amós, em Amós, 8, no capítulo 8 de Amós, que es la escritura no que capítulo nos 8 de envió aquí Amós, este mensaje, que é a escritura el que Dr. William Soto, o Dr. William Soto junto con leu San aqui Juan nessa 5, mensagem, junto San Juan com 6, 53 en com adelante. São João 6, do 53 em diante. Vamos ler Amós, Capítulo 8, Amós, verso 11, dice, capítulo "He aquí 8, vienen versículo días, 11. dice Jehová el Señor, Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de mar a mar, até de mar a mar até o norte e o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naqueles dias, virgens formosas e as jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus, e Dan, como é certo viver o caminho de Beersheba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. O nosso irmão Branham, na mensagem Eventos Modernos, esclarecido por profecias, ele nos falou de todas essas escrituras que Jesus esteve cumprindo, as quais se repetirão de uma forma atualizada nesse tempo final. E ele nos diz na página 35, e na página 35, ele nos diz, nesta versão é o parágrafo 274. Diz, nesta noite eu não estou tratando de lhes dizer palavra por palavra, até mesmo a posição, o lugar, os nomes e número, tudo o demais, e todos os sinais, tempos e todas as coisas que estão exatamente no tempo do fim. Certamente que vocês podem ver o que estou falando, vem? Isso está tão claro que não precisaria mais da identificação. Quando ele esteve aqui na Terra, ele disse,
examinai as Escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam o que eu sou, quem eu sou. Observe, ele começa com Moisés o profeta, um profeta, Deuteronômio 18:15. Agora, eu estou observando aqui as Escrituras. Em Deuteronômio 18:15, Moisés diz, o Senhor vosso Deus, vem? Deus lhe falou no topo da montanha. Oh Deus, ao trovejar, eles disseram que Moisés fale e não Deus, para que não morramos. Ele disse, bem falaram. Eu não lhes farei mais desta forma, mas lhes levantarei um profeta. E essa foi a sua mensagem desde ali por diante. Isso é o que deve consertar toda a coisa final. Tem que ser, porque a palavra do Senhor tem que vir ao profeta. É a única coisa que pode vir. Se não for assim, quebra a palavra de Deus e faz com que ele diga algo incorreto. Bem, porque o Amós 3,7 diz assim, porque não fará nada o Senhor, sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Agora, por que irão errante de Maramar? Amós fala aí, no capítulo 8 que lemos. Porque perderam o verbo, a palavra. E onde tem que procurar, como foi de era em era, sempre tem que procurar em um mensageiro, em um instrumento. Nunca irá a um seminário. Vá a um profeta. E também não vá a organizações nem a grupos. Vá a um homem. E o profeta é enviado por Deus e ordenado. E como você sabe que é ele e não o que o homem diga? Nós temos tido Elias, e abrigos de Elias, manto de Elias, e todas as coisas sem sentido que apareceram e entrou em organizações com tudo demais. Mas virá a essa terra pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus identificado por Deus, pela sua palavra sendo a resposta desse dia, que porá a noiva em ordem. Uma real pequena minoria da igreja. E levantá-la, ou seja, levá-la no rapto. Isso é correto. Ele apresentará. Eis aqui. Aí está aquilo que falei. Vê? Isso virá. Ou seja, ele está pondo no futuro. Esse servo de Deus que se levantaria, identificado por Deus, para poder colocar a igreja em ordem. Aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. E tudo que os profetas tinham falado relacionado a ele, e para essa era, seria interessante ter ouvido ele dizer isso. Você gostaria de ter ouvido ele dizer? Tudo que os profetas falaram a respeito, recordem, ele disse o que os profetas diriam a respeito dele, citando-se a si mesmo, o que ele tinha dito. E ele era a palavra, citando, ou seja, Jesus citando as Escrituras, que no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, nos fala daquela conversa que ele teve com os caminhantes a Emaús, que o irmão Bra vai nos falar um pouquinho aqui, e diz assim, agora vamos ouvir as palavras que ele citou. Você gostaria de ouvir o que ele disse a eles? Vamos ouvir a conversa agora, antes de pararmos. Agora, ele o informou de todo acontecimento da crucificação, da história, do sepultamento, do túmulo, e que as mulheres o tinham visto. E outro disse que o tinha visto, e assim por diante. E ele disse, eles informaram a ele disso, ou seja, aqueles que iam caminhando. Você já conhece a história. Eles falaram, você é um homem estrangeiro, você não sabe o que aconteceu aqui? Que condenaram a Jesus ou crucificaram. Mesmo que tenham as mulheres que aparentemente viram ele e estavam tendo essa conversa ali com Jesus sem saber que era Jesus.
Ele informaram de tudo isso e ele falou diretamente com a palavra, citando-se a si mesmo através da palavra. Porque a palavra encarnada, que era o verbo em São João capítulo 1, versículo 1, que ele era o verbo, a palavra, ao vir em carne humana na pessoa de Jesus, o que Jesus ia fazer? Citar a palavra, porque ele era a palavra. E ele tinha que se identificar com a palavra. E ele começou. Aqui o irmão Branham começa a falar o que Jesus estava dizendo ali, tendo aquela conversa. Agora vejam em Zacarias 12. Ele devia ter citado Zacarias 11, 12. Vendido por 30 peças de pratas. Não estava suposto o Messias ser vendido por 30 peças de pratas? No Salmo 41, 9. Ele foi traído pelo seu melhor amigo. Vê? Zacarias 13, 7. Desamparado pelos seus discípulos. No Salmo 13, no Salmo 35, 11, acusado por falsas testemunhas. Agora, tudo isso repete novamente hoje, em uma forma atualizada. Que os personagens vão se pondo nessas posições que essas escrituras estavam assinalando a esses que estiveram contra a primeira vinda do Senhor e hoje o equivalente. Ou seja, estão fazendo história. E depois, no milênio, será visto os personagens, assim como aqui foram vistos. E nas Sagradas Escrituras foram vistos os personagens da primeira vinda do Senhor, tanto os que estavam a favor, crente no Senhor, como também os que estavam contra. A história se repete. Estamos fazendo história hoje. Agora, de que lado você está na história hoje? De que lado você está? Ou seja, que tudo o que está acontecendo ao vivo e a toda cor é a história que depois estará sendo lida e estará sendo pregada do que aconteceu na segunda vinda do Senhor. Ai daqueles que estão se pondo nessas posições, mas já estão destinados para isso. No Salmo 35, 11, acusado por falsas testemunhas, por Isaías 35, 7, emudeceu diante dos seus acusadores e nunca abriu a sua boca. Isaías 56, ele foi açoitado. O Salmo 22, ele clamou na cruz, meu Deus, por que me desamparou? Posso contar todos os meus ossos, traspassaram minhas mãos e meus pés. Olha as profecias das quais ele podia falar. Isaías 9:6, o menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. E também no Salmo 22:18, eles repartiram entre eles suas vestes. Em Isaías 7:14, uma virgem conceberá. Salmo 22:7 e 8. Zombaram dele, foi zombado pelos seus inimigos. Ele estava suposto a ser seus amigos, os seus inimigos, as igrejas. E no Salmo 22, novamente, nenhum de seus ossos seria quebrado, mas eles furaram suas mãos e seus pés. Isaías 53:12, morreu como entre malfeitores. E em Isaías 53:9, ferido e sepultado com os ricos. E no Salmo 16:10, ele se levantou dos mortos. Davi disse, não permitirá que meu santo veja a corrupção e nem deixarei a sua alma no inferno. Ele se levantaria dentre os mortos. Malaquias 3, João Batista foi o seu precursor. E todos os tipos, as tipologias que ele poderia mencionar, até mesmo Isaac, sendo um tipo dele na montanha onde o seu pai Abraão o pegou, em Gênesis 22. Agora foi que eles começaram a ver quem tinha cumprido aquelas escrituras que foram prometidas naquele dia. Então já era tarde, então eles começaram a ver. Já tarde eles começaram a ver. Bom, espera um minuto, sabem uma coisa? Então eles conheceram que o seu amigo crucificado, Jesus, era aquele profeta que foi prometido. Eles o conheceram, hein? Porque eles não tinham sido informados das Escrituras.
Mas aqui, todas essas coisas estavam supostas a acontecer na cruz, todas essas coisas. Ó insensatos e tardo de coração para entender o que os profetas falaram, de como o Messias sofreria e entraria em sua glória e ressuscitaria no terceiro dia. Mesmo assim, não creem. Oh, isso é correto. Eu vejo reticência. Não ardia o nosso coração no nosso interior? Eles falaram. Não era à toa que os seus corações ardiam. As profecias que ele estava falando que estavam cumpridas. Então eles começaram a entender que o seu amigo, o homem com o qual eles estavam comendo, e falava e associava com ele, pecava, ia com ele para os bosques, que nesse estava cumprindo toda a palavra prometida para a hora. Ou seja, que depois, quando viram todas essas escrituras, olha, mas verdadeiramente era esse. Mas para alguns já era muito tarde. E aí estava. Eles tinham caminhado 6 milhas, parecia um tempo curto, eu suponho, e eles tinham escutado um sermão de 6 horas em profecias vindicadas, um pouquinho mais longo do que tivemos nesta noite. Veja, agora estava ficando tarde, no tempo da tarde. As luzes da tarde tinham vindo. É a mesma hora, igreja. As luzes do anoitecer vieram, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ó, eventos feitos claro pelas profecias, o mesmo hoje. A luz da tarde prometida pelo profeta de Deus em Zacarias 14:7. Pode abrir os olhos novamente dos verdadeiros crentes aos eventos que estão tomando lugar hoje. Agora, tudo o que aconteceu na primeira vinda do Senhor, em sua segunda vinda também tem, desde o Gênesis até o Apocalipse, tem escrituras que assinalam e que esses profetas deram essas profecias relacionadas à segunda vinda do Senhor. Porque o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, vem sendo anunciado desde o Gênesis. Portanto, novamente, repetirá essa conversa e já falará do que passou. Serão profecias que estará revelando à humanidade, onde tudo o que foi falado, o que ia acontecer com a segunda vinda do Senhor, isso estaria sendo revelado, mas aí já não terá tempo para a salvação. Agora, na mensagem, o incensário no lugar santíssimo, nos diz assim, porque vocês vejam, depois dele realizar essa obra na cruz do Calvário, a obra de Deus não terminaria ali. Ele estaria no trono do Pai, fazendo intercessão sob a dispensação da graça por todo aquele que o receberia como seu Salvador, ou seja, ia realizar um trabalho. Agora, nessa mensagem que foi pregada 4 de outubro de 2009, em Goiânia, Brasil, o Dr. William Souto disse, assim que estamos em um tempo muito, porém que muito importante, tudo que estiver acontecendo no céu esteve sendo refletido na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo no altar de incenso, onde esse anjo pega, que é um sacerdote do templo principal, estará acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde alguém vai ser a representação desse anjo que pega o incensário no céu para o levar diante da presença de Deus as orações dos santos. Vocês escutaram isso? Agora vejam. Isso está no Apocalipse capítulo 8. Porque nesse tempo final,
com a abertura do sétimo selo, depois que ele saiu do trono da intercessão e a porta da dispensação da graça é fechada, tem um trabalho que está sendo realizado, que aqui nos mostra que tudo isso que está acontecendo ali com esse anjo é mostrado na terra, tem que ter uma representação na terra, e tem que ser um profeta, e tem que ser dispensacional. Agora no Apocalipse capítulo 8, disse: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Nesse trono já não pode ter misericórdia mais, com trovões, relâmpagos e tudo isso, senão que já é um trono de juízo, que na terra venha a ser o trono de juízo. E assim como na dispensação da graça, o trono de misericórdia era Jesus, em sua segunda vinda, o trono de juízo é a manifestação deste anjo que era diferente dos demais, do sétimo selo, o qual tem o sétimo selo, a vinda do Senhor. Agora vejam na página 325 do livro Os Selos, o reverendo William Branham nos disse assim: se não tem altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro? Tem que ter um lugar onde esteja colocado o cordeiro imolado, onde o sangue está. Agora, o incenso era o perfume cheiroso, aromático, que queimava. E a Bíblia diz que são as orações dos santos. Em cima, nesse parágrafo, ele escreveu: se não tiver sangue no altar, as orações não chegam. Agora, tem uma forma para chegar. Se não tem sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente por meio do sangue sobre o altar de sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Aí escreveu, Apocalipse 8, do 1 ao 5, escreveu assim para cima do lado direito. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui: e certamente esse anjo, ou seja, esse anjo do Apocalipse 8, e certamente esse anjo também estará na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí não podemos explicar muito, para não abrir esse mistério completamente. Porém, recordem, tudo o que estará acontecendo no céu, onde Cristo, o Cordeiro de Deus, se converte no leão da tribo de Judá e toma da direita de Deus o livro selado com 7 selos, tudo isso depois reflete na igreja do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá esse livro selado com 7 selos, aberto, e o terá no meio dela. Esse livro é o livro da vida do Cordeiro, onde estão inscritos os nomes dos escolhidos de Deus. E também a outra seção, onde estão inscritos os nomes daqueles que podem ser riscados. Agora, ao livro estar no meio da sua igreja, essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde ele viu um trono branco e o anjo registrador com o livro,
nos mostra que desde essa dimensão está passando a lista. Tem um lugar nas eras que ele fala que no rapto será passado a lista. E colocou um escrito. Agora vejam como assim, para um jantar, aí tem a lista dos convidados, para ir à ceia das bodas do Cordeiro, tem uma lista. E vai passando a lista e vai selando na alma de cada escolhido, colocando aí um presente. Presente, esse está presente, esse está. Ou seja, confirmado. Coloca uma pessoa para em atividades, em atividade, quer seja um casamento, não coloca uma pessoa e fala assim, ó, aqui é a lista, aí está os números, e vários dias antes você vai chamar e vai confirmar as suas presenças. Esse que tem o livro está chamando cada escolhido de Deus para que confirme sua presença na ceia das bodas do Cordeiro. E nesse tempo já estiveram confirmando a presença nesta ceia. Agora vejam na página 79. Vamos ver se já encontraram. É em eras. En la página 382, vamos a ver aqui. Na página 382, vamos ver aqui dos selos. Na 380. Na 380. Aí é que nos habla de essa visão. Aí é onde nos fala desta visão do trono, de Jesus e do anjo. Vejam, diz assim, agora eu quero contar a vocês um sonho que tive. Eu nunca anunciei publicamente. Como um mês depois desta conversa com minha esposa, eu sonhei que estava parado ali, naquela grande ocasião onde cada um estava recebendo a sua coroa. E tinha um grande trono, e Jesus e o anjo que tomava os dados estavam parados ali. Do lado esquerdo ele escreveu, o anjo de Jesus. E tinha... E recordem que tudo o que está acontecendo nesta dimensão aqui na Terra tem que ter um equivalente que esteja sendo realizado antes do pleno cumprimento disto. Eras 3:18. É o editado ou sem editar? O editado? Vamos terminar aqui no livro Os Selos. E tinha uns degraus de marfim que era branco e formavam um círculo, uma coisa panorâmica em volta. E dessa forma, a grande multidão que estava na frente podia ver tudo o que acontecia. Eu estava parado bem atrás, assim, do lado, e estava bem tranquilo. E nunca pensando que eu tinha que subir aqueles degraus brancos. E eu ouvi o anjo chamar certo nome. E era um nome que eu conhecia. Olhei toda a multidão e depois ouvi o irmão e a irmã que saíam e iam caminhando. O anjo estava do lado de Cristo e observava bem para ver se cada nome estava escrito no livro da vida. Vê? Agora, mais adiante, vamos ver quem é que tem esse livro.
Então Cristo via cada um quando se apresentava, ele dizia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor preparado para ti desde antes da fundação do mundo. E eu olhei para ver até onde chegavam. E era um mundo novo, cheio de alegria, de gozo. E eu pensei: quão maravilhoso é. Como entram por ali. E daquele lado estão, e lá estão se regozijando e subindo grandes montanhas e lugares tão lindos. E eu pensei: que lindo, glória, aleluia. E eu estava pulando somente de alegria. Depois eu vi que chamava, em cima ele escreveu o anjo, eu vi que chamava outro nome, e eu conhecia, e eu dizia: eu conheço, está indo. E o Senhor lhe dizia: entra no gozo do teu Senhor, bom servo e fiel. Agora, aí não estarão aqueles que têm estado contra o programa divino. Ou seja, do cumprimento da segunda vinda do Senhor. Nesse outro livro, eu busquei para ver, nessa página 380, do lado esquerdo, assim, para cima, ele escreveu Jesus, e na outra linha escreveu o anjo registrador. Apocalipse 1:1, 7, versículo 2 e 10, do 8 ao 11. Já estamos vendo quem é esse anjo. Depois ouvi que chamaram outro nome que eu conhecia, eu dizia: eu conheço, lá está indo. E o Senhor lhes dizia: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E eu clamei: glória, glória. Eu exclamei: glória a Deus, glória a Deus. E era tão real como se disser, por exemplo, Norman Neville, que era o pastor ali do Tabernáculo Branham, o nosso irmão Neville. E eu dizia feliz: ali está, ele saiu do meio da congregação e subiu. E Cristo diz: entra no gozo do teu Senhor, que foi preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Entra. Agora vejam embaixo, na página 380, ele escreveu: adotará um filho, o seu anjo, e lhe dará o título de propriedade. E nisso o irmão Neville começou a caminhar. E nisso o irmão Neville começou a caminhar e foi mudando e entrou naquele lugar gritando e louvando a Deus. Eu também estava feliz, regozijado e gritando: glória a Deus! E eu estava assim do lado, me alegrando ao ver cada irmão entrar. Então esse anjo do livro parou e disse: William Branham, do lado direito, escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11. Nunca pensei que me tocaria subir ali. E nisso me sobreveio um tremendo temor, e eu pensei: é verdade que eu tenho que fazer isso? E comecei a caminhar. E todos estavam me abraçando enquanto eu ia passando e me diziam: Deus te abençoe, irmão Branham. Que lindo será isso quando estivermos ali, nesta ceia que foi preparada para nós. E vamos dizer: valeu a pena lutar, valeu a pena perseverar, valeu a pena seguir adiante. Mesmo com tudo que passamos, estamos aqui. Eu estava passando por uma multidão de pessoas e todo estendia a mão para mim e me saudava. E eu dizia: muito obrigado, Deus os abençoe. É como quando eu saio de alguma campanha e eu tento chegar no carro, aí ele continua contando. Mas vamos às eras onde fala que no rapto passa a lista.
la 318, pero este debe ser, a 318, mas isso aqui deve ser, vamos a ver aquí, vamos ver aqui. si me envías la partecita de donde comienza, Se puderem me enviar a partezinha onde começa, porque eu trouxe que las páginas están un poquito corridas. eu trouxe o que as páginas estão um pouquinho seguidas. Vamos a ver si es la 321. Vamos ver se é a 321. La 320 abajo, a la 321. Embaixo da 320 já para a 321 desta versão. Dice, el grano de trigo que Diz, llegó a ser una o planta grão de de pan, trigo que se el tornou grano uma de trigo que llegó a ser una planta o para grão de la trigo cosecha, que se tornou uma planta para a colheita, aí ele escreveu o trigo. el registro de la iglesia. É o registro da igreja. Y así como no toda la planta de E trigo assim es como grano de nem trigo, toda planta de y trigo como- é grão de y trigo, como no toda la planta es e utilizada como en la nem toda cosecha, planta é así usada na también es colheita, con la iglesia. assim também No é com toda a la igreja. iglesia es la novia, Nem toda a ni igreja tampoco é a le noiva, da la vida eterna a la iglesia entera. e nem é dada a vida eterna à igreja toda, mas uma parte dela é juntada no celeiro, e outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. Isso já pertence às virgens fátuas. E outra parte que é conhecida como palha é queimada no lago de fogo. Isso é exatamente o que João Batista disse e Jesus também. João disse que o trigo seria recolhido no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Jesus disse, recolha primeiro o joio e depois recolha o trigo. Mateus 13,30. O movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro. E mesmo que o seu fim é ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, mas são reservadas para um tempo futuro, que é no final dos 1000 anos, ou seja, na segunda ressurreição. Mas já uma vez que o joio tenha sido juntado, o rapto poderá acontecer. E, em realidade, acontece em um momento entre o tempo que o joio é juntado e quando o anticristo é revelado. Então, vem o dia em que todos estarão juntos, como é visto em Daniel 7:10. Aí ele escreveu, o rapto depois que o joio é juntado. E vamos a ver se é aqui mesmo. Vamos ver se é aqui mesmo. Deve ser em el outro que ele escreve. Deve ser no outro que ele escreveu. Esse escrito assim, no rapto passa lista, ou passa lista no rapto, que foi o que ele escreveu ali. Debo estar cerquita aqui de essa parte, pero este livro é el. Eu devo estar perto dessa parte aqui, mas esse livro Que as páginas estão corridas. É o que as páginas dele estão seguidas. Continua dizendo, o rei estará ali com sua esposa, e na frente deles estarão a multidão, as multidões que serão julgadas. Sim, todos estarão ali, todos os livros serão abertos. Uma exposição final de tudo será feita, e a colheita certamente está cumprida. E os livros serão fechados para sempre. Em cima ele escreveu, o juiz é igual, o espiritual depois da sétima era.
Miren, aquí mismo que está. E mais embaixo, está aqui, aqui mesmo está. Post-it de él ahí, Aqui colocado tinha encima. este pôster dele colocado em cima. Ahora miren, así es el velo. Vê, assim é o véu. Mientras no es quitado, no se puede ver. Enquanto não tira o véu, não consegue ver o que está aí atrás. Más abajito dice, Um pouquinho mais embaixo diz assim: o grande pastor está chamando suas ovelhas pelos seus nomes individuais. A voz criadora de Deus as está chamando do pó da terra ou está mudando seus átomos, mesmo que ainda não tinham dormido. É o rapto. É a grande ceia do matrimônio do Cordeiro e sua esposa. Mas o rapto não é o único momento que passa a lista. Ali na segunda ressurreição, no julgamento do grande trono branco, nomes serão confessados frente ao Pai e seus anjos. Agora, os que sabem a respeito disso me disseram que o som mais doce ao ouvido do ser humano é o som do nome de tal pessoa. Claro, porque imagina que você seja chamado pelo seu nome. Como? Pela palavra. E automaticamente você... Olha, aí estão chamando meu nome está sendo mencionado. Aí embaixo ele escreveu: no rapto passa a lista. Do lado esquerdo para cima escreveu: ressurreição, transformação e rapto. Agora, esse livro que foi tomado, agora esse livro que foi pegado, que no capítulo 8 é aberto esse sétimo selo, vejam, na página 79 do livro Os Selos, e vamos a tener este também abierto. Vamos abrir esse aqui também. Para ver allí lo que hay escrito. Para ver o que tem escrito ali. E esse outro também. Vamos ter 3 testemunhas. Diz, o Cordeiro foi imolado, página 79 do livro Os Selos. O Cordeiro foi imolado para todo pecador. Como pode o Senhor ver alguma outra coisa que não fosse aquele Cordeiro ensanguentado ali? E agora o Cordeiro saiu plenamente na visão e era visto que tinha sido imolado. Pense, o Cordeiro veio do trono do Pai. Do lado direito escreveu trono do Pai. Pense, para chegar a essa visão veio de onde? Veio da glória, onde estava sentado à direita de Deus. Veio da glória para se apresentar na visão de João. Agora, recordem que Estevão viu o céu aberto e viu Jesus sentado à direita do Pai. Lhe fora abertos os olhos ali para olhar através da cortina do templo. Estevão. E vejam que nesse tempo final, os escolhidos de Deus estarão vendo atrás da cortina do templo e também atrás da cortina que é o véu, e poderão ver esse trono, ou seja, que nesse trono poderão ver a esse que está sentado como juiz. Vamos ver em Atos agora, capítulo 7. Depois, Atos capítulo 7. Depois desta poderosa mensagem que Estevão estava dando ali, estava falando, e como eles... Porque ele estava lhe citando as Escrituras. Vamos dizer, ele fez um resumo. Fez um resumo de tudo.
E no versículo 54 diz: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Estavam bravos, porque não tem coisa mais terrível para o inimigo de Deus, que é o diabo, do que a palavra. Isso o arranca, e do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E assim também, cada filho e filha de Deus nesse tempo final pode dizer o mesmo: eu vejo os céus abertos, eu vejo essa era eterna e vejo o Filho do Homem em sua manifestação final. Mas já não como cordeiro, mas como leão, como juiz. Mas eles, gritando com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Veja como a palavra... Ele não estava fazendo nada contra eles. Eles eram uns abusadores, todos contra um. O que ele estava fazendo é pregando. Mas como essa palavra discerne e penetra, e discerne, como Paulo disse, as intenções e pensamento do coração, então os estava destapando, descobrindo. De tudo isso que ele pregou, eles se identificaram como aqueles que em todo o tempo estavam contra o programa divino e agora estavam aí, estavam sendo assinalados, estava pondo eles na posição que lhes correspondia nas Escrituras. E para eles isso era terrível, tapavam os ouvidos. Mas o que Estevão estava fazendo era pregando. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí desenhou do lado direito uma estrela de Davi e escreveu Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em sua invocação dizia: Senhor Jesus, receba meu espírito. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Agora, essa grande mensagem e poderosa que Estevão pregou ali, e essa revelação que Deus nos deu através dele ali, para esse tempo final, estaria cumprindo de uma forma atualizada. Agora, nosso irmão Branham continua dizendo na página 79. Que coisa tão gloriosa. Que coisa tão gloriosa seria se os nossos pensamentos pecaminosos... Vamos ler um pouquinho antes, para seguir onde paramos. Veio da glória, onde estava sentado à direita de Deus, e veio da glória para se apresentar na visão de João. Que coisa tão gloriosa seria se os nossos pensamentos tão pecaminosos pudessem ser jogados de lado nessa noite o suficiente como para aceitá-lo, e ele vinha desde a glória para se revelar a qualquer um. O Cordeiro veio desde a glória para interceder, e agora para fazer a reclamação sobre a sua obra como Redentor. Aqui desenhou uma estrela de Davi, nesse aqui do lado direito, e desenhou uma pedra angular e as eras. Nesse aqui também escreveu a reclamação e desenhou também uma estrela de Davi. Recordem, antes ele estava aqui na sua obra de mediador, mas agora os selos estão a ponto de ser abertos e o Cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Você espere até chegarmos a essa meia hora de silêncio do Apocalipse 8:1, quando tinha fumaça no santuário. Então já não há intercessão, porque o sacrifício saiu e agora é um tribunal de juízo. Do lado direito escreveu juízo, e aqui escreveu a meia hora de silêncio.
Para esse tempo já não tem sangue, porque o cordeiro ensanguentado já saiu dali. Você não vai esperar até esse tempo. Aqui do lado esquerdo para cima escreveu: meia hora de silêncio é igual fumaça no santuário. E escreveu Apocalipse 8, do 1 ao 5. Recorde que lá no Antigo Testamento, enquanto o sangue não estava sobre o propiciatório, era tribunal de juízo. Mas se o sangue estivesse, era trono de misericórdia. E quando o cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Nesse azul ele escreveu do lado esquerdo: tribunal de juízo. E do lado direito aqui, uma estrela de Davi, nesse outro azul. Agora, o que ele tem sido? Um intercessor, nenhuma outra pessoa. Então você me diga, de onde tira isso, dizendo que Maria pode interceder? O que Maria pode oferecer? O que São Francisco de Assis pode oferecer? O que Santa Cecília pode oferecer? Ou qualquer outro ser humano? João não viu 1000 santos sair do lugar de mediação, mas ele viu um cordeiro. Um cordeiro que tinha sido sacrificado e estava ensanguentado. A mim não me importa quantos santos morreram, porque todos mereciam a morte, todos mereciam. Como o ladrão na cruz ao lado de Jesus Cristo disse: nós pecamos e merecemos isso, mas esse homem não fez nenhum mal. Ele foi o único digno. E agora vinha aqui do lugar intercessório, e aí em cima ele escreveu: trono do Pai. E vem fazer o quê? Observa. Página 80. João estava chorando. Agora, o que ia acontecer? O ancião disse: João, não chores mais, porque aqui vem o leão. Ele é o que venceu. Mas quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado que tinha sido sacrificado. Qualquer coisa que tenha sido morta está cheia de sangue, como quando corta o pescoço ou outro lugar. Então, está cheio de sangue. E aqui vinha esse cordeiro imolado. E se apresentou para quê? Para fazer a sua reclamação sobre a redenção. Do lado direito escreveu: reclamação. E em cima onde fala que João chorava muito, ele escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 6. Amém? Oh, irmão, você não sente o desejo de afastar num canto e chorar um pouco? Aqui o cordeiro ainda estava sangrando, e João estava aí, e todos os patriarcas, mas não tinha nenhum que podia fazer a obra. Então o cordeiro saiu e os seus dias de intercessão tinham terminado, os dias de mediação. Então é quando esse anjo aparecerá. Espere até chegarmos aos próprios selos, e ele dirá que o tempo não será mais. Agora vejam que esse anjo, quando o 7º selo é aberto, e é acrescentada às orações dos santos, e sobe a presença de Deus, na terra, quando começa essa meia hora de silêncio, e o 7º selo é aberto, e esse anjo desce do céu e diz que o tempo não é mais, então na terra tem que aparecer esse equivalente que está no céu, realizando essa obra. E então começa a meia hora de silêncio. E observa bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora do 7º selo, se Deus quiser. E do lado esquerdo para cima, nesse azul, ele escreveu: a meia hora de silêncio do 7º selo, ou seja, da vinda do Senhor. Aqui do lado direito também escreveu meia hora de silêncio. Aqui escreveu os próprios selos, e escreveu futuro, e escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11. Agora ele sai do lugar de intercessão. Aí ele escreveu do trono do Pai. Para quê? Para fazer sua reclamação. Ele fez a obra do Redentor, desceu e se fez homem, morreu e fez a obra do Redentor semelhante. Mas ainda não tinha feito a sua reclamação. Agora vem em cena para reclamar os seus direitos. Como? Como
como ele fez na primeira vinda do Senhor, se encarnando. E aí ele escreveu do lado direito a reclamação. Observa bem o que acontece agora. Esses são os direitos pelos quais ele morreu, porque veio para ser um parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que era um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado, mas agora vem como leão. Os dias de intercessão terminaram, e o que estiver sujo, suje-se mais. E o que está justo, siga justificando-se mais. O santo, santifique-se mais. Agora a situação terminou. Oh, irmão, então o quê? Então o que? Recordem, isso vem durante a sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Do lado esquerdo ele escreveu, o que estiver sujo, e escreveu também, leão. Do lado direito, nesse vermelho, escreveu também, o ancião estava certo. Agora, observe bem, isso é algo que vocês têm que captar. Em captar aí, ele sublinhou e circulou. Ele tinha estado fazendo sua obra de mediação, intercedendo pelo crente por 2000 anos como um cordeiro. Agora ele está dando um passo, saindo da eternidade, para pegar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Ouvem? Bem, vamos continuar. Ele vem para abrir os selos e abrir todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. E aí do lado direito escreveu, sétimo anjo dispensacional. Os mistérios de Deus estão aqui nesses 7 selos, assim ele disse. Agora o cordeiro vem e muda de ser o mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E quando se torna um leão, pega o livro que contém os direitos. Deus o manteve, é um mistério, mas agora o cordeiro vem. Ninguém podia pegar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Do lado esquerdo ele escreveu leão. E embaixo escreveu leão, rei. Nenhum papa, nem nenhuma outra pessoa pode pegar o livro. Os outros selos não foram revelados, mas quando termina sua obra como intercessor, então ele aparece. E o ancião disse que era um leão. E ele vinha saindo, oh irmão, que coisa tão tremenda, para pegar o livro e revelar os mistérios de Deus, os quais foram o ponto de conjectura durante as eras denominacionais. E ele escreveu assim, para cima, leão, rei. Nesse parágrafo que acabamos de ler, escreveu as eras denominacionais, ele escreveu ali. Então, se esse livro de mistérios é a palavra de Deus, o sétimo anjo tem que ser um profeta, para que a palavra tenha onde chegar. O que estivemos falando agorinha, em eventos modernos esclarecido pelas profecias, e do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Nenhum papa, sacerdote ou outra pessoa poderá receber, porque a palavra de Deus não vem para os tais. A palavra de Deus sempre vem e unicamente a um profeta. Malaquias 4 assim promete. E quando ele tiver aparecido, pegará os mistérios de Deus e restaurará a fé dos filhos aos pais. Porque a igreja se enredou tremendamente nessas denominações. Depois virá o juízo terrível sobre o mundo, e a terra será queimada, e depois os justos pisarão os maus, que se farão cinza debaixo da planta de seus pés durante o milênio. Agora, entende? E aí do lado esquerdo para cima escreveu a restauração. O livro dos 7 selos é a palavra de Deus. A restauração. O livro dos 7 selos é a palavra de Deus. E aqui o Dr. William Soto continua dizendo nessa mensagem que estamos lendo, o incensário no lugar santíssimo, continua dizendo
recordem que ele está na direita do que está sentado no trono. Consequentemente, está no lugar santíssimo do templo espiritual. E, consequentemente, tem que vir do lugar santíssimo do templo celestial na mão de Cristo, ou seja, o título, o anjo forte que desce do céu, para colocá-lo onde? No seu templo espiritual, no lugar santíssimo, que é o lugar que lhe corresponde. E vejam no livro de Citas, na página 50, no parágrafo 431, que é um extrato, vamos ver aqui, do livro das Eras, o Sem Editar, que está na 562. E no folheto é a 48. Vamos deixar aberto aqui também. Ou seja, está o folheto, está a porção do livro de Citas e está também o livro das Eras sem editar. Agora diz, aqui seria o parágrafo 233. Assim como vemos agora esse grande trono de Deus no céu, Moisés fez na terra conforme o modelo. Era o trono de Deus porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo. Teve reticência. Todo Israel vinha a esse lugar para achar misericórdia, porque Deus somente os encontrava sob o sangue derramado. E aí no folheto escreveu, desenhou uma estrela de Davi, do lado esquerdo escreveu: Trono de Deus, tribunal de juízo, lugar santíssimo. Agora escutem bem. Então a glória Shekinah levantou um dia desse propiciatório e se assentou em outro tabernáculo. Amém. O Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao Filho, o tribunal de Deus. Se falar contra mim, lhe será perdoado. Falem a outro que vem, outro propiciatório. Se falarem contra o Filho do Homem, eu os perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas e uma palavra contra ele nunca será perdoado. Aí ele desenhou 3 círculos e uma pedra angular também, aqui no livro. Aqui no folheto também, ele escreveu... Em outro propiciatório ele escreveu trono. E embaixo escreveu, vem outro propiciatório. E para cima assim escreveu, Moisés e Elias. Ou seja, aí já está identificando esse outro propiciatório. E no livro de Citas aí, e aí no livro de Citas, vejam nesse parágrafo, em cima escreveu, a cadeira de juízo é igual ao Filho. E embaixo desse extrato 431 escreveu, primeiro trono é igual no céu, segundo trono é igual Cristo, terceiro trono é igual o homem. E escreveu o tabernáculo. Agora, ali ele escreveu uma escritura, Apocalipse 10, do 8 ao 11, 11 do 3 ao 6.
Ou seja, que são os ministérios de Moisés e Elias. Agora, ele disse que viria em seu próprio trono. Vamos ver. Na página 115 do livro Os Selos, todos, como cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para assentar sobre o seu trono. Ele daria um reino eterno aqui sobre a terra. E fez. Jesus disse, ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei que assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia que ainda está por diante, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Então sai para chamar os seus súditos. Como os irá chamar? Como os irá reclamar? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Já sabemos quem tem o livro. Já sabemos quem é o trono. E já sabemos quem estará fazendo essa obra de reclamação. Quem está cumprindo essa profecia? Em cima ele escreveu o trono do Pai, o trono do Filho. Aqui embaixo continua dizendo um pouquinho mais desta página, nesta página 562. Se torna mais severo e mais severo o tempo todo o juízo, porque Deus está continuamente esgotando a sua paciência, tentando conseguir que pecadores venham a Ele para serem reconciliados. Primeiro, Ele estava nos céus acima e resplandeceu através das estrelas. O segundo, Ele estava sobre a terra, resplandecendo através da glória Shekinah. Depois, Ele veio e se encarnou e habitou entre nós. E ainda, sua paciência esgotando. Então ele redimiu o homem por meio do seu sangue. Entrou em sua igreja na forma de Espírito Santo. E falar contra isso é uma coisa sem remédio, está perdido. Agora, podem ver aonde vem o sacudimento. Estamos em um tempo que eles não percebem. As pessoas não podem compreender o que significa. Agora, o primeiro trono estava no céu, o tribunal. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. E essa porção é a que está ali no livro de Citas, que lemos lá, esses escritos da página 50, no parágrafo 531. Agora, o Dr. William Soto continua dizendo, ao estar na destra do que está sentado no trono, tem que vir ao trono do Senhor do seu templo. Tem que vir ao trono do Senhor do seu templo espiritual. E o trono do Senhor no templo espiritual, assim como foi no tabernáculo que Moisés construiu e templo que Salomão construiu, é o propiciatório. Um lugar da presença de Deus. Agora, nesse tempo, vemos esse propiciatório, os ministérios de Moisés e Elias. Um lugar da presença de Deus no meio dos dois querubins. Porque isso foi o que Deus disse a Moisés no capítulo 25, vejam, versículo 16 do Êxodo diz: depois porás na arca o testemunho que eu te darei, também farás um propiciatório de ouro fino, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro abatido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os 2 querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e as faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Ou seja, esses são
os 2 querubins de ouro maciço, os 2 primeiros que Deus mandou fazer no tabernáculo de Moisés, que são os que estão aí em cima da tampa aí no propiciatório, um olhando para o outro. Ou seja, suas asas assim, cobrindo a frente. E as faces, o rosto olhando para o propiciatório. E do lado esquerdo aqui desenhou uma estrela de Davi. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virarei a ti, falarei contigo de cima do propiciatório. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E aqui escreveu, do lado direito para cima escreveu, Deus se declara a Moisés desde a arca do pacto. Agora vejam, em 1 de Reis, no capítulo 6, versículo 11. Versículo 12. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo Israel. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou, e também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o assoalho da casa com tábua de faia. E edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até a parede. E por dentro dela edificou um oráculo para o Santo dos Santos, ou seja, lugar santíssimo. E do lado esquerdo escreveu para cima, lugar santíssimo. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo inferior. E o cedro da casa por dentro era lavrado por botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa inferior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor, e desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. O oráculo, o lugar santíssimo no inferior, era de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. Aí colocou Apocalipse 8, do 1 ao 5. Cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no lugar santíssimo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada uma de altura de 10 côvados. Agora veja que aqui está pondo 2 querubins adicionais. Aqui nessa outra Bíblia ele escreveu 2 querubins de oliveira.
Aqui escreveu Apocalipse 11, versículo 3. Aí está referindo a Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim era de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de uma mesma feitura. A altura de um de 10 côvados e assim a do outro querubim. E pôs esses 2 querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que as asas de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as 2 asas no meio da casa tocavam uma na outra. Agora, em 2 de Crônica, nos fala algo aí. Algo mais. Alguns detalhes mais. 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo 8 diz: faz mais a casa da santidade, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. E o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. Também fez na casa da santidade, o lugar santíssimo, 2 querubins na forma de andantes e cobriu de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa, e era também a outra asa de 5 côvados e tocava e pegava a asa do outro querubim. E esses querubins tinham as asas estendidas por 20 côvados e estavam em pé, e os seus rostos virados para a casa. Os 2 querubins pequenos estavam olhando para baixo, mas esses 2 estavam olhando o povo. Vejam, eu creio que foi em Honduras, para que as crianças possam, porque os adultos compreendem, mas vejam, seria algo assim. Isso aqui é o propiciatório. Aqui estão os 2 querubins menores, olhando para baixo. Mas os grandes estavam assim. E o outro, aqui. E estavam olhando, os 2 estavam olhando o povo. Esses 2 querubins gigantes representam os ministérios de Moisés e Elias no meio do povo, para, por meio desses ministérios, as orações chegarem à presença de Deus, as orações dos filhos e filhas de Deus nesse tempo final, na era da pedra angular. Agora, esse mistério do incensário é algo tão grande, que Deus está nos mostrando a bênção que temos nesse tempo final, na era da pedra angular, no lugar santíssimo, onde esses 2 querubins de madeira de oliveira, revestidos de ouro ali no templo, no tabernáculo, no templo que Salomão construiu, que foram acrescentados aos que foram ordenados a Moisés. No tabernáculo que Moisés construiu não estava, mas aqui no templo de Salomão estavam. Então na terra tem que ter essa representação. Depois que ele saiu do trono de intercessão, então na terra tem que ter esses 2 querubins de madeira de oliveira. A madeira representa a parte humana. Portanto, esses ministérios têm que estar encarnados em um homem. E o ouro representa a divindade. É Deus nesta manifestação. Agora vejam, diz
sus rostros, verso 13, versículo 13. con sus rostros hacia la casa. Com os seus rostos virados para a casa. O sea, que cada hijo de Dios, Ou seja, que cada filho de Deus, tiempo final, conscientes nesse tempo final, de que ese trono ya cambió consciente a un de trono que esse juicio. trono já mudou Lo que para dice um en este trono de tiempo juízo, final, Señor, mírame a través o de que esos nesse ojos. tempo final diga: Senhor, me olha através desses olhos, me olha através de Moisés e Elias, me olha através desse propiciatório para eu receber misericórdia, obter misericórdia diante de Ti. Eu ainda estou nesse corpo, Senhor, eu ainda estou nesse corpo, Senhor. Mírame siempre Assim a que sempre través me olhe de esos dos ojos. através desses dois olhos. Esos son los binoculares de Dios. Esses são os binóculos de Deus. Escogidos de Dios, Él E los ve por isso os escolhidos de Deus, Ele os vê limpos, justificados diante do Pai Celestial. Porque o sangue está dentro, na alma, no lugar santíssimo. Esse é o selo, e esse selo, ao estar dentro na alma de cada escolhido, que é o lugar santíssimo, Deus os vê justificados. Também fez um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Desenhou a estrela de Davi do lado esquerdo e escreveu Apocalipse 3:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, uma pessoa importante. Isso é Apocalipse capítulo 3, versículo 12 em diante. E também fez cadeias como no santuário e o pôs sobre as cabeças de colunas e fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim e o nome da que estava à esquerda Boaz. Agora, vamos ver se é aqui, nessa Bíblia, que ele escribe, miren, en el capítulo que ele escreveu. 7 de Primera de Reyes, Veja no capítulo 7 de 1 de Reis, en el verso 21, no versículo 21, dice, estas diz: columnas erigió en el pórtico del Depois templo, levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E aí do lado direito para cima ele escreveu: Jaquín es igual o raya, Jaquim é igual ou traço, ele é ou afirmará. una raya, E Boaz, en él, traço, fortaleza. nele fortaleza. Jaquín, él afirmará. Jaquim o afirmará. Boaz, nele fortaleza. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano William aquí, Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: um lugar na presença de Deus, no meio dos 2 querubins, que na igreja serão as 2 oliveiras, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. No meio desses 2 ministérios estará a presença de Deus manifestada na coluna de fogo. E, consequentemente, vai estar aí também, na direita do Senhor, o título de propriedade aberto, e o terá comido aquele ao qual lhe foi entregue. E ele disse na página 364 do livro Os Selos que Moisés e Elias têm o título de propriedade. E, consequentemente, Deus, por meio de Cristo, o anjo do pacto, estará se representando nesse templo espiritual por meio do instrumento que ele tenha para esse tempo em sua igreja, tão simples assim. E assim também estará o incensário
no lugar santíssimo, e assim também o incensário entrará ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Tudo que acontece no céu, no templo celestial, estará tendo sua representação no templo espiritual de Cristo. Portanto, estejamos apercebidos, porque estamos vivendo no tempo para o incensário de ouro e os trabalhos do altar de incenso, que está frente à entrada do lugar santíssimo, e as coisas do lugar santíssimo, que todas essas coisas correspondem à era da pedra angular. Tudo que estiver acontecendo no céu, no trono de Deus, estará sendo refletido na igreja na era da pedra angular. Assim como lá houve instrumento, na igreja também terá instrumentos. Agora vejam na página 36 do livro de Citas, no parágrafo 29. Vamos ver. Ou 297. 297 da página 36 diz assim: então, se Deus nos enviou para ser seus embaixadores, todo o poder que está no céu, tudo que Deus é, todos os seus anjos e todos os seus poderes respaldam nossa palavra. Se estivermos corretos e ordenados, mensageiros enviados às pessoas, Deus tem que honrar sua palavra. Porque ele assim solenemente escreveu que toda coisa que atares na terra, eu atarei nos céus, e qualquer coisa que desatares na terra, isso eu desatarei no céu. E desenhou uma pedra angular e as eras, e escreveu em cima: embaixadores de Deus é igual, o céu o respalda. O céu o respalda, o que o mensageiro atar ou desatar. Embaixador de Deus é igual, o céu o respalda. O que atar ou desatar, o mensageiro. O que o mensageiro atar ou desatar, o céu o respalda. Nosso irmão ele continua dizendo, assim que, quando Cristo toma o título de propriedade lá, depois entrega um homem aqui na terra para que o coma. Tão simples assim. Esse instrumento será a representação do que acontece no céu. Por isso, desde a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as orações dos santos serão feitas e terão grandes bênçãos da parte de Deus para todo o povo de Deus. Cristo disse: tudo que peçais ao Pai em meu nome, eu farei. Tão simples assim, irmão, ele disse. Por isso, desde a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as orações dos santos serão feitas desde a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E lembram o que ele disse na página 131 do livro Os Selos? Disse, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um nome novo. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Vem, será revelado nos trovões. Observa o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso, tem que vir algo. Agora observa, ninguém entende esse nome senão ele mesmo. Desde a igreja, as orações serão feitas desde a igreja. Agora, sob esse novo propiciatório, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beber do seu sangue, não tenhais vida em vós. Esse é o tema que a continuação estaremos vendo. E pedimos a Deus que siga nos abrindo esse grande mistério, que já não é mistério, está sendo revelado para todos e cada um de nós, para assim obtermos os benefícios, igual aconteceu 2000 anos atrás, que foi obtido o benefício daquela obra de redenção que foi realizada pelo Messias, o Cristo chamado Jesus. E nesse tempo final, que não nos passe
Não nos escape as bênçãos do ungido, do Cristo Messias, em sua obra de reclamação. Porque Él es nuestro Señor en su primera venida. Porque Ele é o nosso Senhor em sua primeira vinda, e Ele é o nosso Senhor em sua segunda vinda. Tu eres mi Señor. Tu és meu Senhor. Podemos cantar ese canto. Podemos cantar esse cântico. No sé si la joven Elianaita está por ahí y pueda cantarlo. La joven que lo cantó hace poco puede cantarlo y todos juntos cantaremos ese canto. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor en la primera venida y tú eres Tu és meu Senhor na primeira vinda e Tu és meu Senhor em sua segunda vinda. Vamos ficar de pé. Estaremos entonando este canto E assim estaremos cantando esse para la cântico gloria del Señor. para a glória do Senhor. Tú eres mi Señor. Tu és meu Senhor. Tú eres mi Señor, eres mi Dios, mi Rey, el dueño de mi ser, omnipotente y fiel. Toma lo que yo soy, toma todo de mí y haz lo que quieras tú para tu gloria. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final. En el mensaje estamos leyendo eventos modernos, miren, Na mensagem que estamos lendo, Eventos Modernos, vejam, yo te los doy. ele disse: Senhor Deus, eu te os dou. Eu não sei quem são, Tu sabes. Yo soy tan solo responsable por Eu sou predicar tu somente palabra, responsável em pregar a Sua palavra. como tú la revelas. Senhor, como Tu a revelas, Tu és responsável pelo restante. Onde a semente cair, eu somente a planto. Señor Dios, yo ruego que caiga Eu en só terreno planto, bueno, e Senhor, eu te rogo que caia em terras boas, terrenos que bons muchos la vean, e ricos nesta noite. Que muitos vejam, Senhor, e surjam como cristãos resplandecentes nesse que la último gran cosa dia. que estamos esperando, Que a grande coisa que estamos esperando que venha, breve virá. concédelo, Señor, Conceda, Senhor, y tú tomarás tu iglesia e Tu tomarás tua igreja, tua noiva, y la llevarás al hogar. e a levarás ao lar, La vemos poniéndose en orden. estamos vendo
pondo-se em ordem. Tu és o meu Senhor. Alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Lo que tú me digas. Omnipotente y fiel. Lo que tú me digas, eso haré. O que tu me digas, isso farei. Preparándome para donde tú me vas a llevar. Preparando Que para está presto. ir aonde A la tu cena de irás las me bodas levar. del E Cordeiro. está perto Dia a de ceia vitória das é bodas hoje. do Cordeiro. Dia de Hoje, regocijo dia de hoy, vitória. es hoy. Hoje, dia de Porque hemos alegria e visto regozijo é hoje. Lo que fue el propiciatorio Porque vimos en su primera venida. o que foi o Y propiciatório hemos em visto sua más primeira vinda. claramente lo que es el propiciatorio en E vimos com mais su clareza segunda venida. o que é o propiciatório em sua segunda vinda. Seguiríamos cantando, Seguiríamos cantando, glorificando a Dios glorificando a Deus y dándole las gracias e lhe dando as graças pela sua vinda, su primera y su segunda venida. sua primeira e sua segunda vinda. Ya ocurrió. Uma já aconteceu, Otra está en medio del pueblo. a outra está no meio do mirando la povo, casa de Dios, la iglesia. olhando a casa de Deus, a Cómo se va igreja, preparando día a día como dia por dia vai se para ser preparando imagen de ese hijo que fue perfecto, para ser a imagem desse que filho recibió que foi un cuerpo perfeito, glorificado, que recebeu um corpo y que en su glorificado segunda venida e que em sua es segunda lo que vinda nos va a dar é o que vai a nos sus dar hijos al recibirlo aos seus en filhos, su obra de reclamo. vai dar a nós Bendito ao seja recebê-lo em sua obra de Bendito reclamação. sea su obra. Bendito seja Deus, bendito seja a sua obra há 2000 anos atrás. E bendito é a obra que ele está realizando como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Que Deus abençoe seu povo, que o olhar das duas oliveiras dê salvação, bênção, salvação e vida eterna, espiritual e física também. Que Deus sempre nos olhe com esses olhos de misericórdia e sempre alcancemos a misericórdia de Deus. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Assim vamos deixar conosco imediatamente o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago. Muy buenas tardes.